Meu boa noite para os amigos e amigas. Você está no podcast, na primeira temporada do podcast PL Integração. PL Integração, que é essa iniciativa fantástica do nosso partido, o melhor partido do Brasil, o PL. E desde já quero agradecer ao nosso presidente Valdemar, agradecer ao Bolsonaro e a todo o povo conservador. Quero pedir a você que siga @PL Integração nas redes sociais. Eu sou o Peterson, minhas redes sociais são @PetersonOficial1. Sigam a gente, que eu tenho certeza, você não vai se arrepender daqui, desse podcast, desse movimento que está sendo criado. Nós com certeza vamos ajudar e muito no futuro do Brasil. 2026 está logo aí e a gente precisa se organizar e trabalhar. Por isso estamos aqui. E desde já quero apresentar aqui os convidados de hoje, olha, para esse primeiro podcast dessa primeira temporada. E a responsabilidade é muito grande, porque eles são os cabeças pensantes do PL Integração. Eu falo de Gustavo Pai de Cinco e de Fernando Senzala. Fernando Senzala, meu amigo, se apresente. Boa noite. Como é que você tá? Tudo bem? Graças a Deus. Graças a Deus. Quero dar boa noite aí também para o nosso público. Agradecer a iniciativa do Partido Liberal, maior partido conservador do Brasil, sobretudo na figura do nosso presidente Valdemar Costa Neto e o presidente regional de São Paulo, Tadeu Candelária. Foram pessoas que acolheram a iniciativa, né, levada pelos pretos conservadores, um movimento que surgiu basicamente na internet, mediante muitas ideias que depois foram amplificadas e estão sendo implementadas hoje pelo Partido Liberal, e eu sou imensamente grato por isso. Eu sou o Fernando Senzala, sou carioca, residente do Rio de Janeiro, sou professor universitário com formação em doutorado em educação pela Universidade Federal do Ceará e atuo hoje na política como assessor parlamentar do deputado estadual Alan Lopes, do Partido Liberal, PL, do Rio de Janeiro. Que bom, belo currículo. Também, vamos lá, vocês viram, né? Vocês viram, não é fácil, mas vamos lá. Gustavo Pai de Cinco, meu amigo carioca, se apresente. Boa noite, Peterson. Boa noite. Boa noite. Também o Fernando Senzala e a todos vocês que estão nos assistindo. Primeiramente, eu faço das palavras deles as minhas, né? Referente a todo esse agradecimento ao PL Integração que está chegando agora, trazendo algo novo para a gente. Então, eu nem preciso me prolongar mais referente aos agradecimentos, que eu tenho a mesma gratidão através do PL Integração, a Paula, a Sandra, que trabalham junto com a gente. E meu nome é Gustavo, né? Gustavo Moraes, mais conhecido como Gustavo Pai de Cinco, porque realmente eu tenho 5 meninos, então crescer e multiplicar. O homem segue a Bíblia, hein? Crescer e multiplicar e a gente leva na letra, né? Abraão ia ficar com inveja. Então, assim, eu tenho 41 anos, eu sou gestor comercial e também pesquisador pela Fundação Getúlio Vargas. E graças a Deus, com vocês aqui, a gente está tentando trazer um pouco mais de lucidez, né? Um pouco mais de clareza para a população, seja ela branca ou negra, para que a gente tenha um resultado diferente no futuro aí das nossas liberdades, né? Principalmente as nossas liberdades de pensamento. Legal, muito legal. Vamos então aqui começar esse bate-papo, que é um bate-papo, assim, parece cabeça, mas não, cabeça não, né? Mas é um papo cabeça, né? Um papo... Aí descobre isso daí. Pode continuar. Né? Papo descontraído. Tá bom, vamos começar aqui esse papo descontraído. Gustavo Pai de Cinco, como se comportavam os movimentos negros após a abolição? Como que se deu isso? Como que foi? Peterson, é muito curioso, porque quando nós falamos hoje sobre o movimento negro no Brasil, a gente lembra muito do progressismo, que é o que vem gritando muito. E isso, junto com essa ideia do progressismo negro, muitas histórias deixaram de ser contadas. Quando a gente vai abranger esse assunto do movimento negro, quando ele começou a se posicionar após a abolição, a gente tem que voltar um pouquinho e já ver ali dentro do contexto do Império. Então nós tínhamos ali, por exemplo, André Rebouças, que era um homem, um engenheiro muito fiel à monarquia, conservador,
e também muito cristão. Nós tínhamos ali a Guarda Negra Imperial, do José do Patrocínio, que ela foi criada ali desde 1871, para proteger a família imperial, que ela já estava sendo perseguida porque já estava trabalhando para fazer essa liberação. Como nós tivemos aí o dia 13 de maio, tem um detalhe bastante importante, que Barão de Cotegipe, né, por mais que fosse do mesmo partido ali da monarquia, ele sempre falava para a princesa Isabel, olha, não assina a Lei Áurea agora, vamos seguir um projeto que era praticamente um projeto ali de Joaquim Nabuco, né, que demoraria um pouco mais para que a abolição ela viesse, né, definitivamente. Mas eu acredito, tá, que Princesa Isabel ela saberia que teria o golpe e o povo poderia ficar muito mais tempo sendo escravizado. Dentro desse contexto, ela trocou o Barão de Cotegipe, que era o seu ministro na época, pelo Rodrigo Silva, que era um aristocrata de uma família rica, ele é casado até com a filha de Eusébio de Queiroz. Então, quer dizer, a gente já está falando de uma pessoa totalmente envolvida ali com a abolição. E ele mesmo, que é um conservador, ele redige a carta de abolição e dá para a princesa Isabel e ela assina. Ou seja, a carta da abolição, ela já foi escrita por um conservador. E isso daí os negros já sabiam naquele período. Quando nós chegamos já no início ali do século XX, nós já temos ministros, que é ministro negro, que é Pedro Lessa, já é um ministro negro. Nós já temos ministro da Justiça, tá? Então, o Joaquim Barbosa tem agora, mas estamos falando de 1907, 1908, já Pedro Lessa, que é um ministro negro, trabalhando junto ali com Nilo Peçanha. Em 1909, nós já tínhamos um presidente negro. E olha só que curioso, antes mesmo dos Estados Unidos ter um presidente negro, o Brasil já tinha um presidente negro. Então, eu acredito que daí que a gente já começa a entrar um pouco no conservadorismo. Ou seja, né, a história que tentam contar pra gente, lá nas narrativas, que a esquerda, principalmente, usam por aí, não é exatamente o que, né, o que aconteceu. Aqui você vai ter a história de verdade, a história que exalta, que diz com realidade, com números, com literatura, tudo certinho de como realmente aconteceu. Não essa balela que contam por aí. Continua, desculpa te cortar. Não, então, mas é interessante isso, e a gente começa a refletir. E a gente começa a simplesmente conectar, porque nós não estamos mudando a história. Nós estamos simplesmente contando a história por uma visão conservadora. E sem nenhum tipo de invenção. Quando o Nilo Peçanha, ele cria ali aqueles primeiros colégios técnicos, que hoje a gente não conhecemos como o Cefet, ele tinha como princípio morais e bons costumes. Olha, isso era o princípio dele. Ele é extremamente conservador, porque ele acreditava que não adiantava você ter uma pessoa, um negro na época, né, empregado, mas que ele não estivesse sendo bem visto na sociedade com bons costumes, com boa moral, com boa educação. Isso, com o tempo, ele veio tornando uma proporção cada vez maior de negros conservadores e conscientes de quê? De valores. Entendeu? O negro é conservador na sua maioria, né? O negro tem valor, o negro não é o que tentam passar através das grandes mídias e etc. O negro, ele é conservador. Muito interessante. Exato. Isso daí ocorre quando a gente verifica também alguns movimentos dos Estados Unidos, até mesmo da criação da Libéria, que eles queriam que os negros voltassem, por exemplo, para o continente africano. E eles se negaram, porque eles se consideravam nacionalistas. Aqui no Brasil, a mesma coisa. Os negros que ficaram, eles se consideravam brasileiros. Eles não ficaram aqui como afrodescendentes, como pan-africanistas na esperança de voltar. Não, eles se posicionavam. Nós somos brasileiros e somos nacionalistas. Então, nós temos que viver de acordo com a sociedade brasileira. Então, não era viver como branco. É muito diferente isso, para que as pessoas não se confundam. É ter uma civilidade, é você acompanhar a civilidade, é você acompanhar o andamento da nação que você vive. Então, dentro desse contexto, nasce o quê? O Frente Negra Brasileira. Certo. Frente Negra Brasileira é considerado o primeiro e o maior movimento negro do Brasil, e ele era totalmente conservador. Muito legal. Então, o que nós tínhamos ali? Eram os negros que eles chamavam na época da elite negra. Sim. Então, nós estamos falando de médicos, já de engenheiros. Mas peraí, já tinham médicos, engenheiros, coisas desse tipo lá atrás? Negros? Meu amigo, então,
se a gente Não foi puxar... isso que me contaram. Mas se nós puxarmos, por exemplo... A Globo não fala isso. Não fala. Mas quando a gente puxa lá André Rebouças, ele se formou em 1854. Olha, Além de engenheiro, ele é inventor. Ele mesmo criou o torpedo da Guerra do Paraguai, né, que era tá lançado vendo? na mão. Então ele criou um torpedo. Olha só, era engenheiro e também era um cientista, era um criador. Nós tivemos Emetério dos Santos, que foi o primeiro professor negro do Pedro II, em 1870. E ele era professor de francês, olha só. A escravidão ela foi abolida em 1888. Em Certo. 1870, nós tínhamos o professor negro e retinto. Né? Então, nós temos Carneiro Ribeiro, Ernesto Carneiro, né? Ernesto Sim. Carneiro Ribeiro, foi um cara que revisou o Código Civil já no início do século XX, foi professor de Rui Barbosa. Ou seja, pessoas negras já eram professoras de pessoas brancas naquela época. Viviam Então, normalmente, tudo numa boa. porque a sociedade já estava começando a entender essa Uhum. miscigenação. E o negro já entendia que, para estar dentro, inserido, era essa questão principalmente da moral e dos bons costumes. E aí, até para finalizar aqui a minha fala, para não prolongar, o Frente Negra Brasileira ele foi um movimento ali que tinha como o seu presidente Arlindo Veiga de Almeida, e ele tinha os mesmos princípios que Nilo Peçanha. Negro, ele falava, não quero que os negros fiquem na bebedeira, Olha que os que negros não interessante. estudem, que fiquem na farra, Até largados, à noite. O princípio de você ser um cidadão brasileiro é que antes que você tenha seu trabalho, você tem educação, morais, bons costumes, princípio. Por quê? Quem vai te criticar dessa forma? E é o que nós, né, mais prezamos no conservadorismo. É isso, né? Família, Deus, pátria, família, liberdade, conservadorismo, cristão, é tudo isso que a gente vive, que a gente prega e que a gente necessita para que tenhamos um futuro melhor. Ainda não vamos mudar de assunto, mas eu queria uma pitada do nosso professor Fernando Senzala sobre esse assunto também, se puder. Claro, Por claro. favor. Esse é um assunto muito interessante, né? Muito bacana, esse momento histórico. E, sobretudo, porque a Frente Negra Brasileira ela tem uma característica conservadora, a começar pelo seu lema e pela confusão que se faz depois, que é tentar fazer uma colagem do seu lema ao integralismo. Porque o slogan era Deus, pátria, raça e família. E que depois, né, inclusive é a própria propaganda do Partido Liberal, né, tirando o quesito raça, e aí a gente pode entrar em vários detalhes depois, e que nada tem a ver com integralismo, com qualquer outra coisa. Justamente porque o lema raça, ele entra dentro desse contexto da seguinte maneira. O movimento negro, enquanto movimento negro, no início do século XX, ele se estrutura por um tripé, que primeiro, a ancestralidade comum africana, nessa consciência de que os negros, eles são, daquele momento ali, tem algum grau de parentesco para trás, né, da sua ancestralidade, que é africana, de que eles têm um passado comum de escravização e uma entrada deficiente na cidadania brasileira. E, portanto, deveriam reivindicar do Estado o que não foi feito no imediato pós-abolição. Né? Ou seja, o provimento de possibilidades de uma materialidade que pudesse trazer essas pessoas para o ingresso numa cidadania positiva. E uma outra questão, e aí por que raça também está incluído aí? Antes, no Brasil e nos Estados Unidos, isso perdurou até o final da década de 60, o termo utilizado ele era homens de cor, não eram negros. Negros, ele surge numa chamada, num grito de alerta de um militante chamado Vicente Ferreira. O Vicente Ferreira, ele diz o seguinte, que precisa-se ressignificar a palavra negro, até então, porque ele tinha
na consciência dele de que a etimologia da palavra viria do necro, né? E necro Da morto, outra, sim. e aí coisas negativas Sim. como vala negra. Já tem tanta... Nuvem tanta coisa pro negra. negro. E aí para positivar esse movimento. Só que também existe uma outra ala, que seriam os panafricanistas, que eles fazem um resgate da palavra negro como Kemet, do Antigo Egito, que seria a maneira como os egípcios enxergavam a si próprio, como negro, já se diferenciando em relação aos outros povos. Inclusive tem um filósofo pré-socrático que é o de Colofon, esqueci agora o nome dele. Eu não vou conseguir lembrar. Bom, que ele já trazia, né, que os deuses dos trácios são vermelhos, Sim. os deuses dos egípcios são negros, já sinalizando como que esses povos eles já identificavam a si mesmo a partir das suas deidades. Né? Então, assim, é muito rico esse tema para a gente explorar as minúcias que existem por dentro deles e a gente conseguir demonstrar aqui para o nosso público que não é positivo a gente simplesmente tomar determinados jargões, epítetos e tomar isso como verdade, porque realmente é uma história complexa que tem muitas idas e vindas que a gente precisa aprofundando. Né? Até pegar o gancho do professor, sim. É muito interessante quando ele fala sobre esse vínculo da Frente Negra Brasileira com o integralismo, certo. Porque isso daí foi criado posteriormente para falar que aquele movimento era um movimento autoritário, né? Porque tem o integralismo de Plínio Salgado, né? Que era, digamos, inspirado em Mussolini, digamos, algo autoritário. De certa forma, o integralismo a gente também sabe que ele é totalmente antissocialista. Exatamente. Então esse é o primeiro ponto. Só que Arlindo Veiga de Almeida, que era o primeiro presidente ali, o precursor do Frente Negra Brasileira, em diversas declarações ele deixou bem claro que ele não tinha vínculo com o Frente Negra Brasileira. Tanto que o Frente Negra Brasileira, ele praticamente se oficializa em 1930, 1931. E o integralismo de Plínio Salgado ele vem posterior. Em 1920 já existia a organização do Frente Negra Brasileira. E praticamente a oficialização também do integralismo de Plínio Salgado ele vem posterior. E eles acabam tentando juntar esses dois movimentos, mas ambos, em vários documentos que você se lê, eles declaram que não tem esse vínculo. Mas como é que o movimento progressista faz hoje? De uma maneira muito capciosa, quando você fala, o primeiro movimento negro do Brasil era de direita, era conservador. Ele fala, não, mas era integralista. E a pessoa murcha. Você entende? Entendo, mas isso daí é totalmente uma conjectura criada. Sim. Isso não existe em fontes, não tem. E as fontes primárias falam que Plínio Salgado, sim, conhecia Arlindo Veiga de Almeida, mas não tem nenhum documento que ligue os dois movimentos, não tem parceria nenhuma entre os dois movimentos. E até porque você não tem sistematicamente uma direita programada no país. O que você tem ali, cara, são um pensamento conservador que, na verdade, perdura de um século para o outro, mas você não tem ali uma criação partidária tão rígida como nós temos hoje, nesse sentido de você conseguir fazer essa linha divisória tão clara, né? Então, você... E outros movimentos históricos que estão acontecendo no momento ali, como a própria Revolução Russa, né, em 1917, né, que aponta para um mundo já bastante sinalizado, pavimentado para um pensamento de progressista, não digo nem progressista, mas um pensamento mais voltado ali para o comunismo e tal, já desde aquele momento ali. Muito bom. Você falou algo importante dessa preocupação de ter dados, né, de ter uma literatura, de ter algo que possa comprovar aquilo que se fala. Porque o que mais vemos por aí hoje, principalmente, né, a gente tem um presidente atual que diz que inventava números e tal, e ia falando, e então falar até papagaio fala. Mas aqui,
os meninos, né, os doutores, têm dados, é história de verdade, né? Tentam reinventar uma narrativa, coisas que, quando se vai para o estudo mesmo, não se comprovam. Mas aqui, você vai ter aqui João 8,32, citando a Bíblia, e conhecereis a verdade, como diz, né, o nosso presidente Bolsonaro. Muito rico esse nosso papo. Vou fazer aqui uma outra pergunta. Como o movimento negro se converteu ao progressismo após o final ali da Frente Negra Brasileira? Como que se deu isso, Fernando Senzala? É um processo histórico longo. É longo, né? A gente tem tempo. Até porque tudo que ensinaram pra gente foi de uma forma assim meio subvertida. Então é importante a gente ter a sua fala, né? Os estudos trazidos para esse momento, para a gente reescrever de uma forma conservadora tudo que aconteceu lá atrás, para a gente chegar até aqui hoje. Eu acho que o importante aqui é nós pegarmos uma linha histórica que tragam eventos-chave para compreendermos cada coisa, porque, é claro, assim, é muito minucioso, sim, tudo vai estar um pouco mais esclarecido, explicado com mais riquezas de detalhes nos livros. Sim. E eu já chamo para o meu livro... Aí, ó, abrindo a caixa preta. Cadê? Abrindo a caixa preta. Aqui para vocês. Os movimentos negros. Certinho. Abrindo a caixa preta. Os movimentos negros e o globalismo. O link está lá na minha bio do meu Instagram, né, Fernando Senzala. No meu livro eu faço um apanhado geral desses painéis históricos, demonstrando como que gradativamente esses movimentos negros eles foram convertidos ao progressismo. Isso vai se dando numa conversa do painel internacional. Cada conjuntura foi viabilizando mais uma entrada com mais robustez nesse progressismo. Então, por exemplo, quando a gente pensa no final da Frente Negra, logo em seguida vai vir o Teatro Experimental do Negro, que surge exatamente com o fim do Estado Novo. Sério. E o seu objetivo principal era o quê? Resgatar essa ideia de negritude, e aí a gente pode até citar aqui o martinicano Aimé Césaire. O Aimé Césaire, ele inventa o termo negritude justamente para poder positivar o termo, né, negritude. Sim. Né? E a minha negritude, ela é tão positiva quanto a terra que faz florescer belos frutos, árvores, enfim. Ele tem os poemas dele nesse sentido. Ele era um poeta martinicano. E aqui no Brasil, o Teatro Experimental do Negro ele vai justamente pegar esse gancho para poder trazer através da arte. E o seu fundador, o Abdias do Nascimento, muito astuto, ele percebe que a arte ele é um conteúdo menos rígido do que a gente trazer um conteúdo sociológico, por exemplo. Trazer um conteúdo filosófico para negros, porque você consegue uma penetração maior através do quê? Do afeto. Tem uma frase até do Theodore Dalrymple, no livro Podres de Mimados, que eu gosto muito, que ele diz o seguinte: o sentimentalismo é a forma de alquimia moderna, que transforma a aflição em ouro. Porque é justamente isso, é através do sentimentalismo, é através da mobilização pelo pathos, ou seja, pelo afeto, é que você vai conseguir trazer essas pessoas para te ouvirem e, a partir dali, você dá forma ideologicamente da maneira que você quer manipular e consegue, justamente porque você já mobilizou ela pelo afeto. A pessoa já está ali fragilizada, né? Já pronta para receber o conteúdo, aquilo que você quiser entregar. Exato. Exatamente. Se ela vai pensar depois é outra coisa, mas ela já está preparada para receber. E o painel mundial em que isso foi ocorrendo ali da década de 40, 50, é um painel que você tem o processo de descolonização dos países africanos, que vai culminar até lá a década de 80, né? E com isso, muitos movimentos de libertação erigiam para o mundo heróis. Vários heróis nacionais de Cabo Verde, Angola, Guiné-Bissau,
Sobretudo, eu estou falando desses países lusófonos, né? Porque eles são que têm influência direta no Brasil pela questão do idioma. Né? Então, você tem uma clara identificação desses movimentos negros com esses acontecimentos internacionais e, sobretudo, depois, na década de 60, com o movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos. E aí, cara, é que vem a cereja do bolo. Nos Estados Unidos, nesse momento, o que você tem ali? Uma injeção de investimento muito grande pelos já grandes investidores, que chamamos de globalistas, né? Como os filhos do Henry Ford e o próprio Henry Ford, mas muito mais sinalizado, muito mais materializado pela figura dos seus filhos, que eram filantropos. Então, a Sociedade dos Homens de Cor, que se chama NACAP, nos Estados Unidos, muitos militantes eles começaram a serem cooptados por essa ordem para estarem nas instituições, para estarem fazendo esse trânsito dos interesses desses globalistas com as instituições. Não a gente tem uma clara visão disso quando a gente pensa que a gente percebe e vemos que no início da década de 70, nos Estados Unidos, você tem já os departamentos minoritários dentro das universidades. E aí, assim, mais famoso deles, talvez, na Universidade da Califórnia, que você tem ali o Departamento de Estudos Étnicos, que você não tinha em nenhum outro lugar. Mas é claro, porque você já tinha uma tradição também nos Estados Unidos, já muito grande desde o século XIX, com as universidades comunitárias. E aí a gente pode falar, por exemplo, do próprio Booker T. Washington, que criou a primeira universidade negra, né, nos Estados Unidos. E essa tradição toda, ela tem uma confluência para esses estudos étnicos, justamente porque nessas corridas eleitorais, os democratas eles começam a perceber que esse contingente populacional ele precisa ser resgatado através do assistencialismo. E aonde surge ali, por exemplo, as ações afirmativas, que, por exemplo, se a gente pegar aqui 2 livros seminais do Thomas Sowell, né, do economista norte-americano Thomas Sowell, se pegarmos o livro Etnias da América e Ações Afirmativas ao Redor do Mundo, em ambos esses livros, e também nos Ungidos, ele também traz um pouco dessa visão, ele vai demonstrar que a situação ruim do negro, ela nunca foi perene, assim como não é aqui no Brasil. Porque nós devemos analisar contextos específicos. Quando existe um contexto específico de crescimento econômico de uma sociedade, junto com esse crescimento econômico, os negros também se aproveitam desse crescimento econômico e crescem junto. Então, o que você vai ter aí? Você já quebra a própria narrativa de racismo estrutural dentro de uma estrutura negativa para a população negra naquele país. Porque o estudo do Thomas Sowell, ele revela que na década de 40, lá nos Estados Unidos, os negros eles tiveram um avanço econômico muito maior do que tiveram na década de 70, quando as ações afirmativas já estavam implementadas. Ou seja, num contexto onde as leis do Jim Crow eram válidas, né? Vigoravam, eles tiveram um crescimento econômico materializado pela compra de bens duráveis, né, e de alocação em emprego, né, geração de renda, maior do que a década de 70. Por quê? O estímulo ao assistencialismo estatal esfacelaram as famílias negras e fizeram com que muitas mães negras solteiras tivessem filhos fora de um casamento estável. E isso foi criando gerações de pessoas sem valores, sem colocação nenhuma na sociedade e onerando cada vez mais o Estado. Qualquer semelhança
é mera coincidência, tá? Com o que vemos hoje. A respeito, né, de assistencialismo, etc. Continue. Pois é, então o Thomas Sowell, ele vai demonstrar esse painel, e assim, e tudo isso, nós carecemos, né? Eu tô com um livro novo para ser lançado, o nome do livro é A Radiografia de um Brasil que Agoniza. Olha, o homem tá escrevendo, hein? Esse livro vai ser uma pancada, hein, cara? Ele vai sair em breve, e eu demonstro um pouco, falo um pouco sobre isso também, né? Inclusive dedico um capítulo ao Thomas Sowell, justamente porque essas ideias, elas precisam circular mais, porque é muito semelhante ao processo que acontece aqui. E quando nós pegamos isso, o gancho que a gente traz para o Brasil, para os movimentos negros brasileiros, nós não podemos deixar de fora a reforma universitária de 1968, porque na reforma universitária de 1968, que você tem um ingresso massivo de militantes das causas sociais dentro das instituições, e aí, sobretudo, na instituição mais proeminente, mais importante da nossa sociedade, que é a universidade, que é onde você forma os outros profissionais, que vão atuar em outras áreas, e em áreas seminais. Saúde, educação, arte e cultura, e informação. Lugares aonde você mantém a sociedade dentro de um possível cabresto ideológico, porque você produz as teorias e você faz com que ela esteja diluída em todo o conteúdo que é consumido cotidianamente pela nossa população. Então, é dentro da universidade o maior laboratório de engenharia social que a gente tem no mundo. E no Brasil, esse processo começa a se dar a partir da reforma universitária de 1968. Por quê? Porque muda os currículos, porque você tem uma nova configuração de cursos novos, né? Você já não tem somente aquela formação clássica em direito, pedagogia, você tem agora farmácia, por exemplo, você tem os institutos interdisciplinares e um monte de coisa que vai confluir para o que a gente tem hoje. E aí é onde eu venho de falar sobre essa entrada do progressismo, que ela se dá exatamente, e aí assim, de uma maneira muito forte, muito firme, a partir dos anos 2000. E um evento internacional, ele é o principal evento para a gente pensar a entrada do progressismo no Estado brasileiro, sobretudo na educação, que é a Conferência de Durban de 2001. Uma conferência que fala contra a xenofobia, o racismo, o sexismo, todas as formas de preconceitos correlatos. Foi ali que começou o Todes, essas coisas, ou não? Foi mais pra cá? Não, o Todes ele é um desdobramento. Tudo que a gente vive, que nós vivemos hoje, são desdobramentos da Conferência de Durban. Porque a Conferência de Durban, ela reuniu lideranças de movimentos sociais, e aí, sobretudo, de movimentos negros, que foram lá pressionar, voltar com um documento debaixo do braço e entregar para o chefe de Estado e dizer o seguinte, agora, esses são os conjuntos de medidas que vocês têm que aprovar. E o que a ONU fez? É uma conferência da ONU, tá? Sim. Que ela é, assim, na verdade, a confluência de tantas outras. Em 1995, você tem a Conferência das Mulheres em Pequim, você tem a ECO 92, por exemplo, no Rio de Janeiro, e tantas outras. Em 75 teve uma contra o apartheid da África do Sul. Enfim, todas essas conferências, tudo isso se conflui para 2001 em Durban. E a ONU manda dois especialistas na questão étnico-racial, estrangeiros, africanos, para o Brasil, para passar um período inferior a 3 meses, rodando as instituições, Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, sobretudo. Eles produzem um documento e chega uma constatação de que o Brasil existe racismo estrutural. Em 3 meses, os caras conseguiram. Eles fizeram essa Rápido, esse né? país pequeno, né? Eles realizaram essa proeza, com tantas instituições estatais, né? E ele leva esse documento para a ONU, e esse documento ele volta em forma de quê? Temos que combater o racismo estrutural por dentro das instituições nacionais. Então, você tem a aprovação de Lei 10.639,
que institui a obrigatoriedade de ensino e cultura da África, né, que altera a LDB de 1996, e depois, em 2008, você tem a Lei 11.645, que inclui a educação indígena, e aí você tem a criação da SECADI, que é uma secretaria especial dentro do MEC para tratar dessas questões minoritárias, índios, gays, mulheres, negros, a questão do capacitismo. E você tem a promulgação das leis de cotas raciais, você tem a instituição depois do feriado de Zumbi dos Palmares. Então, o que acontece? Você tem uma confluência de muitos acontecimentos após Durban. Então, o progressismo ele vai se enraizar no espírito do brasileiro dessa forma. Muito interessante. Aproveitando esse gancho, umas polêmicas. Sobre racismo estrutural. Existe ou não existe? Dê seu parecer. Quando a gente olha para o Brasil, quando você entra hoje dentro de um hospital, dentro de uma escola, quando você vê as crianças, o tanto de miscigenação, o tanto de pessoas hoje que tem um pai negro, uma irmã negra, um tio, a gente já consegue colocar por terra isso. Como eu falei, se existisse o racismo estrutural no Brasil, nós não teríamos nem aquele presidente em 1909, nós não teríamos aí tantos locais que existem a manifestação e a participação de pessoas negras. Mas um detalhe que o professor Senzala colocou foi sobre a questão da comoção. Sobre toda essa mudança, essa estrutura, os movimentos progressistas eles começaram a criar verdades absolutas, principalmente a partir de 2000, essa conferência de Durban, e você pode reparar que os documentos que vêm de lá, por exemplo, feito nas coxas, bonecas Abayomi, primeira trans negra do Brasil, africana. E quando você vê os documentos, eles são datados dessa forma, literalmente não tem nenhuma outra fonte primária. E aí quando você pesquisa, por exemplo, a boneca Abayomi, que hoje você vai em muitos colégios do ensino primário, e eles fazem todo um teatro referente a umas bonecas de pano com cola, que as mães vinham nos navios negreiros com suas crianças de 2, 3 anos de idade, meninas, e elas pegavam, arrancavam pedaços da sua roupa e faziam uma boneca e dava para acalmar aquela sua filha. Isso toca muito. Isso é doloroso quando você tem um relato desse. Só que, na verdade, a Abayomi é Lena Abayomi, uma mulher do Maranhão, nascida no século XX. Perdão, na década de 80, por aí. Né? E ela criou essas bonecas, eu acredito que foi nessa data, 1990, né, 2000, foi que a boneca Abayomi foi criada por uma artesã. E ela disse, pessoalmente, numa entrevista à revista, que ela ficou muito magoada porque, ao invés de valorizar aquela arte, remeteram a arte dela à dor, a sofrimento. Olha só, até onde o movimento progressista vai. Ele pega uma história de uma mulher maranhense, trabalhadora, artesã, que luta para levar uma boneca com uma representatividade negra, porque o nome Abayomi era realmente o nome que seria posto na amiga da filha dela, na boneca, e ela falou, isso aqui é uma boneca africana, Abayomi. E transformaram a boneca em um objeto de sofrimento. Pois é, e o mais interessante, cara, disso, é interessantíssimo. Eu, como o cara que estudei filosofia, gosto desse tema. Cara, isso entra justamente numa seara de um cara, na verdade, 2 caras franceses que evidentemente influenciam e muito a nossa academia, a nossa maneira de fazer ciência social no Brasil, que é o Gilles Deleuze e o Félix Guattari. Eles inventaram a ideia de que você pode reescrever a história através de um conceito de personagens conceituais. Os personagens conceituais, eles seriam a criação de elementos ahistóricos, ou seja, você cria personagens que não estão na história para ela poder dar um fundo de verdade à história. Seria o tapa-buraco da história, né? Eu trazer à tona um personagem que nunca existiu, mas eu dou um status de existência para ele poder
completar a história de um personagem. Por exemplo, Zumbi dos Palmares e Dandara. Né? Você cria o personagem Dandara para poder ser ali uma esposa de Zumbi dos Palmares que também tem a existência questionável. Então, assim, Foi ali que a Globo aprendeu a fazer as novelas, casais, etc. E pegando esse gancho de Zumbi, me permite, por favor, Fernando. Professor, quando eu falo de Zumbi dos Palmares, é muito chocante, porque você vê as imagens do livro, o que você vê? Um negão forte, de tanguinho e uma lança na mão. Não é isso? Zumbi, guerreiro, forte, líder dos Palmares. O próprio escritor Décio Freitas foi o primeiro cara que trouxe o Zumbi dos Palmares ao nosso conhecimento. Nós já tínhamos o Carneiro, né, que também foi um escritor que falava sobre o Quilombo dos Palmares e sobre a hierarquia. Ernesto Carneiro? Edson Carneiro. Edson Carneiro, o primeiro escritor que ele falava sobre o Quilombo dos Palmares, antes de falar sobre o Zumbi, e ele já desenhava toda a hierarquia do Quilombo. E era totalmente parecida com a mesma hierarquia do continente africano. Porque os primeiros quilombos eles são datados ali por volta de 1580. Ou seja, 30 anos que os escravos chegavam aqui, já estavam tendo suas rebeliões, eles já estavam formando seus quilombos. Sim. Com o Zumbi dos Palmares, quando chega a existência de Zumbi dos Palmares, o quilombo já tem uma estrutura de um século. Guerreiros fortes. Dentro dos quilombos tem os mucambos, ou seja, como se fosse um forte. Certo. Eu sou o líder, mas eu tenho vários generais. Perfeito, que seria Gangazumba. Que Gangazumba também não é um nome, é um título de líder. Certo. O nome não sabemos. Só que quando pega Zumbi dos Palmares, que foi adotado pelos jesuítas, por um padre específico, batiza Zumbi dos Palmares de Francisco. Esse aqui é meu menino Francisco. Vai lá, ensina o português fluentemente para o menino Francisco. Ensina latim. Nem os camponeses brancos daquela época sabiam latim. Então você está entendendo o grau de intelectualidade e de vivência que os Zumbi dos Palmares tinham com os portugueses naquela época. E aí, esse cara simplesmente falando português, vivendo entre os brancos, livre, ajudando a rezar missas. Nossa. Ajudando a rezar Coroinha, Zumbi dos Palmares. Zumbi dos Palmares, coroinha. O cara fala. Deixa o padre Júlio Lancelotti. O negão fala assim. O negão fala, pronto, eu vou ali ajudar a manter o Quilombo dos Palmares livre da perseguição do governo de Pernambuco. Não faz sentido nenhum. Primeiro que, quando ele chegasse naquele Quilombo, quem seria... Como é que Gangazumba ia passar a liderança para ele, tendo os seus mucambos? Ele teve 3 filhos, né? Sim. 2 foram presos, mas tinha os filhos, tinha os seus mucambos, tinha os seus guerreiros, e simplesmente um cara que foi criado entre brancos, falando latim e português, domina um bando de negão, guerreiro, e simplesmente pronto. Ele é persuasivo, a liderança é sua. Isso daí é totalmente fora de contexto pela questão do conservadorismo que o continente africano tinha, que passava a hierarquia até para uma mulher, mas ela não passava para alguém que não fosse da família. Entende? Então, a questão é totalmente ali, porque não existe um vínculo real, não existe uma comprovação que Gangazumba e Zumbi dos Palmares sejam sobrinhos. Até pela data que a Aquatune, que é a mãe de Gangazumba, acreditam que ela nasceu no continente africano e veio para o Brasil, já acredito que ela chegou aqui grávida, enfim. Certo. A história é totalmente contraditória. E aí a gente vê 3 paradigmas aí. Zumbi dos Palmares, ele quebra a religião, porque ele é um revolucionário que abandona a religião, abandona a família e a tradição. Então, uma linha subliminar que coloca ele quebrando 3 pilares do conservadorismo negro. Muito importante. Nós estamos no nosso tempo assim meio que esgotado. Eu quero fazer um bate-bola, um ping-pong rapidinho. Eu não combinei com eles, mas eu vou perguntar e eles vão responder. E as perguntas e as respostas dadas aqui é mais ou menos aquilo que o movimento Pretos e Conservadores, que o PL Integração tem também como base. Vamos lá. Cotas raciais, sim ou não e por quê? Não. Primeiro, porque onera o Estado. Né? Segundo, porque na verdade, a criação de uma indústria para a empregabilidade de pessoas que vão dar capilaridade para uma ideia, né? Para uma ideologia progressista, através da necessidade criada depois para livros didáticos, para ocupação de vagas para professores, enfim, e para outras políticas públicas acessórias.
E em terceiro, porque é injusto para aqueles que concorrem ali em pé de igualdade, porque somos todos humanos, e ficam de fora, mesmo tendo uma nota superior àquele que entrou beneficiado por esse sistema. Tá certo. Gustavo Paes 5. O que, assim, na prática, nós que somos o PL Integração, o que nós pensamos a respeito, o que nós precisamos fazer para o futuro negro, para o negro que está de hoje, para a gente evoluir em tudo? O que você acha que é uma das coisas principais, assim? Peterson, não se tratando da questão racial, mas eu acredito que nós negros devemos retomar as mesmas atitudes e comportamentos do Frente Negra Brasileira, porque ele prezava pela base. Né? Então, hoje o Estado está criando uma casa pelo teto, e as estruturas são totalmente frágeis. Então, acho que nós precisamos retomar pela base, porque quando você cria uma criança bem estruturada, quando você consegue manter, por exemplo, a união da família, né? Então, essa estrutura do conservadorismo da moral, um lar estabilizado, firmado, traz uma criança... Leva a criança para a escola com didática, com tudo certinho. Exatamente. Estuda, cresce... Então, essa criança cresce estabilizada, ela vai procurar um relacionamento com uma mulher que tem bons costumes, bons valores, e vão se casar, e isso daí vai simplesmente se proliferando, vai se multiplicando, né? Então, a gente precisa começar da base, manter realmente o conservadorismo, os bons costumes. Eu acredito que seria um bom caminho para a gente aí. Muito bom, muito bom. Olha, teremos que ter outros papos como esse, porque vocês viram, a história é muito longa e precisam de mais episódios, né? Já fazendo um jabá para ter outros. Mas realmente precisam de outros episódios para a gente conseguir contar com detalhes e ir esmiuçando, conversando e, né, fazendo você ter acesso a esse conhecimento que eu tenho certeza que levaram um doutor aqui, estuda mais de 15, 20 anos, né, essas matérias, o Gustavo também. Então, meus amigos e minhas amigas, essa foi a primeira temporada do podcast PL Integração. Primeiro episódio, na verdade, né, que terão tantos outros, se Deus quiser. Meu amigo Fernando Senzala, suas considerações finais, por favor. Quero agradecer mais uma vez ao PL, ao Partido Liberal, na figura do nosso presidente, Valdemar Costa Neto, presidente de São Paulo, Tadeu Candelária, ao deputado Hélio Lopes, a presidente Paula Custódio, Sandra Petito, meu amigo Gustavo Moraes, você, Kesley e todos que estão assistindo. Quero dizer a vocês que o seguinte, o PL Integração, ele tem um propósito muito digno, um propósito muito firme e sério, que é de iniciar um processo de desintoxicação ideológica do nosso povo, considerando que sofremos terrivelmente ao longo do século XX, praticamente todo, de uma torrente de ideologias que rebaixam a nossa moral, rebaixam a nossa intelectualidade, e nós precisamos melhorar isso. Teremos muito trabalho pela frente, mas estamos empenhados para isso. Da minha parte, podem ficar tranquilos que trabalho bastante firmemente, já estudo há mais de 20 anos essas temáticas, e estou empenhado para pelo menos contribuir, né, para que possamos alcançar os nossos objetivos. Muito obrigado. Obrigado a você. Gustavo, pai de 5. O bom de estar aqui nesse tempo aqui, ó, 1 hora, 2 horas, ele no negócio de filho já fica mais... Dessa vez é descanso, né? Tá certo. Mas, Kesley, obrigado, né? Obrigado ao PL Integração, ao Valdemar Costa Neto, ao Tadeu Candelária. São pessoas muito importantes dentro do Partido Liberal. Também a Sandra Petito, a Preta Conservadora, tá aqui o Fernando Senzala, você, toda a galera do PL Integração que está trabalhando junto conosco para isso. E eu gostaria de deixar bem claro que nós não estamos negando o racismo existe, nós devemos sim combater o racismo, porém nós temos que trabalhar com mais qualidade, mais responsabilidade e entender que lutar
contra racismo não é lutar somente por pessoas negras, é Sim. lutar por uma sociedade mais justa para todos, Pra todos. né? Então, eu acredito que esse trabalho do PL Integração, ele está mudando um pouco a história, porque ele vai começar a unificar e a trazer um combate ao racismo de uma forma diferente, trazendo o quê? Autoestima, entende? Porque não adianta hoje eu falar para que outras pessoas, né, não cometam um crime de racismo se o próprio negro ele não se reconhece, se ele não sabe o valor, se ele não sabe o seu potencial como ser humano. Então esse é o que o PL Integração está fazendo, né? Para falar que você que é preto e gosta de palmitar, pode palmitar. Sem problema O negócio algum. é você ser Aliás, os feliz. pretos são Tá especialistas. liberado. Tá liberada a palmitagem. Aliás, os pretos são especialistas nisso, a palmitar, e tá tudo Então, assim, certo. modéstia à parte, né? A gente precisa realmente ter um país mais unido e menos dividido. Essa é a ideia. Então, obrigado a todos aí. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Tá certo. Então chegamos ao fim. Assista, compartilha, curte, comente e até o próximo PL Integração Podcast. Até mais. Valeu. Até mais. Valeu, Show de gente. bola. Obrigado, Pedro.